Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então esse aqui é o vídeo que eu havia prometido, né, que eu faria para vocês aí a respeito da questão das regras do arredondamento, mas olhando aqui em casa eu acabei percebendo que ainda faltavam outros assuntos para serem tratados com vocês, e aí por esse motivo, né, no vídeo de hoje eu estarei falando a respeito desses outros assuntos aí que são iniciais na estatística. Eu estarei mostrando esses conteúdos para vocês, tentando explicar da melhor forma possível para que vocês possam compreender, né, de forma significativa aí o assunto. E no final do vídeo eu mostrarei para vocês a lista de exercícios, né, que eu vou querer que vocês façam, para que a gente faça a correção na segunda-feira em sala de aula, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos começar o vídeo, tá? De antemão já gostaria de pedir desculpas por estar lançando somente agora o vídeo, é que eu tive alguns problemas, né, pela parte da manhã e logo no início da tarde, somente agora realmente, pessoal, que eu tive condições, né, já são 5h12 da tarde, tive condições de fazer a gravação do vídeo para estar disponibilizando para vocês, tá bom? Mas eu acredito que isso não afetará muito, porque não afetará muito a questão da aprendizagem de vocês, porque vocês, realmente o vídeo não é para ser muito longo e também vocês ainda têm o domingo todo e também o resto de sábado, né, de hoje no caso, o domingo todo e a segunda-feira pela parte de manhã e de tarde também aí, né, para estar conferindo o vídeo e, se possível, fazendo as atividades, tá? Então vamos lá, né, pessoal, vamos parar de conversa fiada e vamos lá, né? Tá? Então, gente, olha só, primeiro eu quero falar aqui com vocês a respeito de algumas definições básicas da estatística, tá? Só diminuir aqui a imagem, porque senão não vai dar para vocês lerem, né, o texto de forma significativa, tá bom? Deixar bem pequenininho aí mesmo, só para, né, porque se vocês não me verem, né, pessoal, vocês não terão inspiração para aprender esse conteúdo, não é verdade? Então vamos lá, gente, olha, a aplicação da estatística ocorre em todas as áreas do conhecimento, pois contribui, né, para a obtenção da matéria-prima necessária ao planejamento através de estimativas, previsões e simulações que sustentarão as decisões a serem tomadas. Então aqui a gente está falando a respeito da importância da estatística, já conversamos bastante nas aulas anteriores, né, e agora a gente vai dar uma continuada. Então faz-se uso da estatística e da amostragem. Estamos falando de definições básicas aqui de estatística, né? Então faz-se uso da estatística e da amostragem como instrumentos, né, pessoal? Instrumentos auxiliares aí para determinar qual produto estatístico que se deve oferecer, a quem se deve oferecer, quando se deve oferecer e como se deve oferecer. O atual universo globalizado sofre influência de algumas variáveis como as situações socioeconômicas, culturais, políticas ou mercadológicas. Nesse contexto, as projeções estatísticas são indicadores que nos orientam sobre o comportamento dos mercados de diversas áreas e de sua evolução. Tá? O estudo e desenvolvimento estatístico tem origem numa pesquisa. Assim sendo, convém detalharmos algumas definições básicas, né, de estatística, que eu não comentei com vocês ainda em sala de aula, né? Tais como população, amostra e variável. Até que essas duas aqui, pessoal, população e amostra, né, eu lembro que eu particularmente já dei alguns, né, só dar uma ajeitada aqui, eu já dei alguns conceitos, acredito que já dá para vocês terem uma boa ideia com as aulas que nós tivemos na semana passada, aí, né, ao longo dessa semana, a respeito de população, amostra, né, e agora a gente vai estar dando uma enfatizada nesses conceitos, certo? Então, gente, olha só, a população ela também pode ser chamada de universo estatístico, tudo bem? A população ela pode ser chamada de universo estatístico. E o que é que significa isso daí, pessoal? O que é população, de fato? É o conjunto da totalidade de indivíduos. Olha só, gente, população está relacionada ao total, né? Total de indivíduos que apresentam uma característica comum, cujo comportamento se quer analisar, ou seja, inferir. Tá? Inferir é o mesmo que analisar. Ou ainda podemos dizer que a população é caracterizada por ser o conjunto dos elementos que formam o universo de nosso estudo. Tá, gente? Então, olha só, repetindo aqui, ó. Podemos dizer que a população é caracterizada por ser o conjunto dos elementos que formam o universo de nosso estudo, ou seja, o total, né, pessoal? O universo está relacionado à questão de totalidade. Quanto ao número de elementos, a população ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma população finita ou ela pode ser infinita. Ou seja, o número de elementos a ser investigado pode ser pequeno
grande, muito grande, né, pessoal? Ou também pode ser infinito, né? A população ela pode ser constituída por pessoas, animais, minerais, vegetais, entre outros, tudo bem? Então, gente, olha só, no caso de vocês, psicólogos, né, estudantes de psicologia, tá, futuros psicólogos, com certeza a população de vocês sempre vai ser pessoas, né, gente? Serão sempre seres humanos, porque o objetivo de vocês é estar analisando justamente os comportamentos humanos que existem nas pessoas a serem investigadas em suas pesquisas, tudo bem? Para exemplificar, vamos relacionar algumas pesquisas com a respectiva população. Então, gente, olha só. Aqui do lado esquerdo nós temos as pesquisas, né? E aqui do lado direito nós temos as populações, tudo bem? Então, olha só. Aqui, por exemplo, se a pesquisa fosse febre aviária, tá? Uma pesquisa que vai falar aí sobre o tema febre aviária. Qual seria a população? Aves, né? Se a pesquisa fosse falar sobre acidentes do trabalho numa empresa, qual seria a população? Os funcionários dessa empresa, ou seja, pessoas. Se a pesquisa fosse espécies arbóreas das formações vegetais, quem seria a população? As árvores, né? Se você vai falar sobre espécies arbóreas, logicamente que a população vai ter que ser árvores. Se a pesquisa fosse treinamento de resistência física, quem seria a população? Atletas, né? Se a pesquisa fosse fiscalização de velocidade numa rodovia, quem seria a população? Veículos. Se a pesquisa fosse concentração de monóxido de carbono, quem seria a população? O ar, né? O ar atmosférico nesse caso. Então provavelmente aí seria uma população infinita, né? Porque a gente não tem como contar a quantidade de átomos que estão presentes aí no ar, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Todos esses outros tipos aqui, olha, são pesquisas do tipo, são populações do tipo finitas, tá bom? Continuando, em grandes populações torna-se interessante a realização de uma amostragem que ocorre na impossibilidade de colher informações sobre a população total. Então eu expliquei isso para vocês em sala de aula, né? A ideia de amostragem, ela surge justamente por conta dessa impossibilidade, né, pessoal, da gente ficar coletando informações de toda a população, tá? Não tem necessidade, a gente pode utilizar uma amostra e fazer o nosso estudo em cima dessa amostra, e o comportamento dessa amostra estará relacionado com a totalidade da população, tudo bem? Então, aí nós chegamos no conceito de amostra. A amostra é um subconjunto da população. Olha só, gravem bastante essa informação, né? A amostra é um subconjunto da população. Só diminuir aqui para vocês, aqui a imagem para vocês verificarem melhor sobre isso, tá? Ou seja, é um conjunto de elementos extraídos da população. Então, gente, a amostra ela está contida dentro da população. Creio que isso aí vocês já aprenderam, tá? Embora seja constituída por uma parte da população em estudo, a amostra deve permitir a obtenção de dados representativos da população. A amostra permite que se trabalhe com uma parte dos elementos de uma população quando existe dificuldade de fazer a pesquisa com todos os elementos dessa população. Por exemplo, nos casos em que a população é muito grande, tá, pessoal? Torna-se mais prático, olha, mais prático e econômico, né, trabalhar com uma amostra. Para se verificar a qualidade de geladeiras produzidas por uma determinada indústria, isso aqui é um exemplo, não é necessária a checagem de todas as geladeiras, basta que se analise uma amostra, escolhida de acordo com os padrões de representatividade sugeridos pela estatística, certo? Para se verificar a quantidade de minerais existentes na água de uma fonte, retira-se uma pequena quantidade de água para análise. Então aqui a gente está dando exemplos de amostra, tudo bem? A pesquisa da intenção de voto durante o período que antecede as eleições, intenção de voto, né, é feita mediante uma amostra de eleitores. Isso aí eu cheguei até a comentar com vocês em sala de aula, né, pessoal? Não sei se vocês estão lembrados, mas imagina, por exemplo, se a gente vai fazer uma pesquisa para presidente aí do Brasil, né? A gente sabe que no Brasil existem mais de 100 milhões de eleitores. Será que seria viável a gente ficar pesquisando eleitor por eleitor para saber a opinião dele? Lógico que não, é inviável, né? É uma população muito grande, então a gente pega uma amostra, uma parte dessa população e faz as perguntas. E aí, de acordo com o resultado das respostas dessas pessoas, a gente vai ver quais são os candidatos que têm maior chance de disputarem as eleições, né, que serão realizadas. Tudo bem?
Aqui, olha, na Receita Federal, a escolha dos contribuintes para a verificação detalhada das declarações de renda é feita por amostragem, eu já falei isso com vocês, né? Questão da malha fina. A verificação da concentração de poluentes no ar de algumas casas noturnas de São Paulo é feita por um aparelho chamado monoxímetro, que testa uma pequena quantidade do ar. Então são exemplos aqui de amostragem, tá bom? E agora, pessoal, eu quero falar com vocês sobre o conceito de variáveis, certo? Então, pessoal, o que seriam essas variáveis aí? Olha só. Variáveis nada mais são do que características que podem ser observadas ou medidas em cada elemento da população. Ou ainda, é um conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Certo, pessoal? Ficou clara essa noção de variáveis aí, tá? Exemplo, olha só. Na população caracterizada pelos funcionários de uma empresa, podemos definir variáveis como tempo de serviço, a idade, o estado civil desses funcionários, né, o sexo, entre outros aspectos, tá bom, pessoal? Então a variável ela pode ser de dois tipos, qualitativa ou quantitativa. O que seria a variável qualitativa? A variável qualitativa ela é aquela, olha, quando expressa uma qualidade, pessoal, olha só, qualitativa, qualidade ou atributo. Exemplo, sexo, cor da pele, tá? Estado civil, cidade natal, fruta preferida, etc. Certo? Então aqui existe uma maneira prática de identificar a variável qualitativa. Quando é feita uma pergunta na pesquisa e a resposta é expressa através de palavras, tá, gente? Então, só refrisando aqui com vocês, pessoal, as variáveis, gente, são características que elas podem ser observadas ou medidas dentro do comportamento de uma população. Então imagina que você é psicólogo aí de uma empresa, né, de uma indústria, e você vai fazer uma pesquisa com funcionários. Quais são as variáveis? O tempo de serviço desses funcionários na empresa, certo? A idade deles, o estado civil, o sexo, certo? São algumas variáveis que podem ser estudadas. Existem dois tipos de variáveis, as qualitativas e as quantitativas. As qualitativas são aquelas que representam qualidades, atributos, por exemplo, dessas pessoas. Então, se você pergunta, se você coloca um questionário lá para a pessoa marcar sexo, masculino ou feminino, aí a pessoa marca, por exemplo, feminino. Então, olha só, feminino é uma palavra, né? Feminino. Então, isso é uma variável qualitativa porque ela pode ser expressa através de palavras. Se você pergunta qual a sua cidade natal, aí a pessoa responde Abaetetuba. Percebam que Abaetetuba é uma palavra, então também é uma variável qualitativa. Qual é o seu estado civil? Solteiro, casado, também são palavras, né? Então isso aí, gente, é tipo de variável qualitativa. Agora nós vamos falar sobre as variáveis, tá bom? Quantitativas, pessoal. Olha só, aqui ele traz aqui antes, né? Ele traz até um exemplo aqui, olha, da variável qualitativa. Qual é o seu estado civil? Resposta: divorciada. Estado civil é a variável qualitativa, tá bom? E a quantitativa, pessoal, é quando os valores eles não são expressos em palavras, tá? Só diminuir aqui para vocês verificarem melhor, tá bom? Olha só, aqui, olha, variável qualitativa quando os valores são expressos por números. Exemplo, idade, salários, notas da avaliação, cumprimentos, número de sinistros, etc. Tá bom, gente? Então, diferentemente aí, pessoal, da variável qualitativa, né? As variáveis quantitativas estão se referindo a quantidades, né? Então elas são expressas aí em números. Por exemplo, você pergunta para alguém qual a sua idade, aí a pessoa responde, eu tenho 25 anos. Então isso, olha só, 25 é um número, né? Então isso aí, pessoal, é uma variável quantitativa. Você pergunta qual o seu salário, a pessoa responde 2.000. Então, por exemplo, R$2.000, né? 2.000 é um número, então também é uma variável quantitativa. Quanto você tirou na sua prova, na sua avaliação? Tirei 8. 8 é um número, variável quantitativa. Tá? Cumprimentos, número de sinistros. Sinistros, tá, pessoal? Para quem não sabe, é acidentes, tá, gente? Salvo engano, é acidentes que ocorrem nas estradas, tá bom? Ou raios. Não estou bem lembrado, tá? Mas é acidentes de trânsito ou raios. Se eu não me engano... Vou fazer rapidinho uma pesquisa aqui só para conferir, que eu não gosto muito de ficar com dúvida, tá? Não tem muita informação aqui, deixa eu só pesquisar aqui rapidinho. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, tá, pessoal? Estou dando uma olhada aqui rapidamente aqui no Google.
e tá relacionado a... Pode estar relacionado, pelo que eu estou percebendo aqui, gente, tanto raios quanto acidentes de trânsito, tá? Enfim, vamos lá. Não vamos perder muito tempo nessa questão aí. O vídeo já está com 15 minutos, eu quero finalizar pelo menos em 20 minutos aí, tá, gente? Então a gente tem mais 5 minutos. Certo? Então, olha só. Maneira prática de identificar a variável quantitativa. Quando a resposta para uma pergunta feita na pesquisa é expressa em valores numéricos, tá? Então, gente, olha só. Se a resposta para uma determinada pesquisa for expressa na forma de palavras, é uma variável qualitativa, mas se for expressa na forma de números, a variável vai ser quantitativa. Aí traz um exemplo aí, né? Exemplo 1.2. Qual a idade da sua filha? Resposta, 8 anos, né? Então a idade vem a ser, olha só, foi expressa na forma de um número, tá, gente? Número 8. Então a idade, ela é o quê? Uma variável do tipo quantitativa, beleza? Tá? Então, espero que vocês tenham aprendido, porque daqui a pouco tem alguns exercícios que eu vou pedir para vocês identificarem, tá? Se a variável é qualitativa ou quantitativa. Outra coisa que é importante falar para vocês é que as variáveis quantitativas, tá, gente? Olha só, isso aqui vale apenas para variável do tipo quantitativa, tá? Só diminuir um pouco aqui o vídeo, só para vocês verificarem melhor, tá bom? Mas a variável quantitativa, ela pode ser de dois tipos, tá bom, gente? Isso aqui só vale para quantitativa. Ela pode ser contínua ou ela pode ser discreta. O que é uma variável contínua? A variável contínua, ela assume inúmeros valores numéricos entre dois limites, ou seja, pode assumir valores decimais, tá, gente? Então isso aqui é o segredo. A variável contínua, ela pode assumir valores decimais. E o que são, pessoal, valores decimais? São aqueles números com vírgula, né? Exemplo, tempo de espera na fila de um supermercado. Esta variável pode assumir valores decimais, como 1,30 minutos, né? Olha, percebam a vírgula aqui, gente, olha. 1,34 minutos, 1,35, tá? Então isso é uma variável contínua. 1,38. Percebam que são números, né, galera? Então é por isso que são variáveis contínuas. Variáveis quantitativas. Nesse caso aqui, por se tratar de números decimais, a gente fala que é uma variável contínua. Outros exemplos de variável contínua. Peso. Se você pergunta para alguém qual o seu peso, né? A pessoa vai responder o quê? Por exemplo, 70,5 kg. Então 70,5 kg, né? Qual a sua altura? Aí a pessoa tem, eu tenho 1,74. Então olha só, 1,74, né? Então são números que podem ser representados por vírgula. A gente chama de variável contínua, tá bom? Volume, idade, densidade, tá bom? Área, diâmetro, precipitação pluviométrica, entre outros. São exemplos de variáveis qualitativas contínuas. E as variáveis discretas, pessoal, elas assumem apenas os valores de um conjunto enumerável, ou seja, pode assumir apenas valores inteiros, tá, gente? Não assumem valores decimais, não assumem valores com vírgulas, certo? Exemplo, número de latas de ervilha dentro da caixa. Esta variável pode assumir valores do conjunto dos números inteiros, né? 1, 2, 3, 4. Você não vai dizer, existem 2 latas e meia de ervilha dentro da caixa, não. Ou é 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, e assim sucessivamente. Apenas valores inteiros, tá? Outros exemplos de variável discreta, números de carros no estacionamento. Então você não vai dizer, tem 4 carros e meio no estacionamento. Não, você vai dizer, tem 4 carros, 5 carros, tudo bem? Apenas valores inteiros. Quantidade de filhos. Quantos filhos você tem? A pessoa não vai responder, eu tenho 2 filhos e meio, tá? Não, ela vai responder, eu tenho 2, eu tenho 1, não tem 0 filhos, 4, 5 filhos, né? E assim sucessivamente. Número de televisores de uma residência. Se alguém chegar, quantas televisões tem aí na sua casa? Você não vai dizer, eu tenho uma televisão e meia. Não, você vai dizer, eu tenho uma televisão, tenho 2 TVs, 2 e assim sucessivamente, tá? Apenas valores discretos, beleza? Eu acredito que ficou clara essa ideia aí, essa diferença entre a variável quantitativa contínua e a variável quantitativa discreta, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, tá, gente? Para compreender melhor isso daí. O gerente de um... Eu vou diminuir aqui só para vocês, né, para não ficar aqui na frente do texto, o vídeo, tá? A parte da webcam aqui. O gerente de um restaurante pesquisou a preferência de seus clientes sobre a fruta a ser servida após a refeição. A fruta preferida a partir de uma amostra de 50 clientes foi o mamão, tá, gente? Então eles foram fazendo pergunta para esses 50 clientes aqui, uma amostra, né?
Qual a sua fruta preferida? E as pessoas foram respondendo diversos tipos de fruta. Só que a fruta preferida, né, foi o mamão, ou seja, aquela que teve maior número de votos, né? Então percebam que trata-se, né, pessoal, de uma variável qualitativa, porque mamão é uma palavra e não um número, né? Mas vamos lá, olha. Identifique a população, era um exercício, né? Identifique a população, o número de elementos da amostra e a variável. Especifique se a variável ela é qualitativa ou se ela é quantitativa discreta ou quantitativa contínua, tá bom? E aí a resposta, olha, desse exercício. Qual era a população? Clientes do restaurante. Qual o número de elementos da amostra? 50 clientes. Está falando tudo isso aqui no comando da questão, tá? Qual a variável qualitativa? A variável ela é do tipo qualitativa e é fruta, tá bom? Então é assim que vocês terão que fazer alguns exercícios. Pessoal, tô de volta aqui deu um probleminha aqui com o microfone, tá? Mas eu já resolvi, tá bom? Então vamos lá, gente. Ficou bem tranquilo esse exercício, né? População. A pergunta, o exercício estava querendo para identificar a população, então a população clientes do restaurante. Qual o número de elementos da amostra? 50 clientes. Qual a variável? Qualitativa, né? Porque mamão é uma palavra, então a variável ela é qualitativa e a variável é fruta, certo? Voltando aqui, tá, pessoal? Agora, gente, eu vou entrar com vocês aqui na parte do arredondamento, dos números aproximados e arredondamento de dados. Eu falei que o vídeo ia ficar em mais ou menos 20 minutos, mas não vai ser possível, vai ficar aproximadamente aí em 30 minutos, tudo bem? Gente, olha só. A norma NBR 5891 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, ela estabelece as regras fixas de arredondamento na numeração decimal em uso na atualidade. Essas regras estão de acordo com essa resolução aqui, olha, 886/66 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então vamos lá, pessoal. Aqui, olha, quando o primeiro algarismo a ser abandonado no arredondamento é 0, olha só, gravem bem esses números. Quando o primeiro algarismo a ser abandonado no arredondamento for... Só aumentar um pouco aqui a imagem, tá? Só para vocês visualizarem melhor, tá? Vamos lá. Quando o primeiro número a ser abandonado no arredondamento for 0, 1, 2, 3 ou 4, como é que a gente vai fazer isso daí, pessoal? Olha só, fica inalterado o último algarismo a permanecer. Tá bom? Fica inalterado, você não mexe em nada, você não soma nada, tá bom? Você vai simplesmente manter inalterado o último algarismo a permanecer aí. Olha só os exemplos. Por exemplo, o número aqui, olha, 25,732. Como é que a gente faz o arredondamento? Está em negrito aqui, pessoal, o número onde foi feito o arredondamento, tá? O número aqui é o número 2, certo? Então, o número 2, ele está dentro dessa regra aqui, olha. 0, 1, 2, 3 e 4. Então, como era ele o número que ia ser abandonado, o número que vem antes dele, que é o 3 aqui, olha, esse número aqui, só mudar aqui um pouco, tá? A cor do marca-texto, olha. O número que vem antes do 2, pessoal, só para vocês verem, é o número 3. Então, o número a ser abandonado é esse 2 aqui, olha. Ele está em negrito. Então, como é que a gente faz? A gente simplesmente exclui ele e o número que vinha antes, o 3, ele permanece inalterado, tá? Então, olha só, como é que foi feito o arredondamento aí de 25,732? Fica 25,73, sem problema nenhum. Outro exemplo aqui, olha, o número 409,04. Percebam, gente, que o número a ser abandonado aqui nesse caso é o 4, não é isso? E ele também se encaixa nessa regra aqui, olha. Tá bom? 0, 1, 2, 3 ou 4. Então o número que vem antes dele fica inalterado. Quem é o número que vem antes dele? Nesse caso aqui é o 0. Percebam que o 0 ele se mantém. Então o arredondamento fica 409,0. Percebam que esse 0 após a vírgula, ele não tem valor nenhum. Então você poderia simplesmente deixar 409 aí sem problema nenhum, tá? Mais um exemplo aqui, olha, 3,790
21, tá bom? Então, qual é o último número a ser abandonado? Aquele que está colocando o número 1 em negrito, tá? Vamos abandonar o número 1. Ele também se encaixa na regra, né? Então, o número que vem antes dele permanece inalterado. Tá aqui, olha, o número que vem antes do 1 é o 2. Então, você simplesmente exclui o 1, né? Você exclui o 1 e o número fica como o arredondamento dele? 3,7902, tá? Vamos agora ver um outro caso de arredondamento aqui, letra B. Quando o primeiro algarismo a ser abandonado no arredondamento for 6, olha só, percebam que agora os números já estão mudando. 6, 7, 8 ou 9 são números maiores, né, pessoal? Tá? Como é que a gente faz? Aumenta-se uma unidade ao algarismo a permanecer. Como assim? Olha, exemplo, 19,4817. O número aqui que ele está querendo tirar vai fazer o arredondamento aqui no 7, olha. Só que esse número está nessa regra aqui, olha, ele está terminando em 6, 7, 8 ou 9. Então o que é que a gente vai fazer? A gente retira o 7, mas no número, pessoal, que vem antes do 7, que nesse caso aí é o número 1, você vai somar uma unidade. Então vai ficar como? 19,482, tá? Esse número que vem bem aqui antes, o número 1, a gente somou ele, aumentamos uma unidade nesse número, tá? Então, tá aqui, olha, o número 1 se transformou no número 2. E aí, o arredondamento ficou como? 19,482. Outro exemplo aqui, olha, 2,309. Então, de novo, né, o número que a gente está querendo arredondar aqui é o 9. Então, a gente vai somar uma unidade no número que vem antes. Quem é o número que vem antes? É o 0. 0 com mais 1 dá 1. Né? Então, tá aqui, olha, o arredondamento ficou como? 2,31. E o último exemplo aqui, olha, 299. O número que a gente está querendo arredondar aqui é o 9, né? Então ele está nessa regra aí, do 6, 7, 8 ou 9. Então a gente vai somar 9 com 1, né? Dá 10, né, pessoal? Então 2,99 aí é a mesma coisa que 3, tá? Porque a gente vai estar somando uma unidade nesse 9 bem aqui, olha. Tá bom? A gente vai estar somando uma unidade nele. E aí, aqui fica um 0 e aqui a gente acrescenta uma unidade no 2, tá? Se vocês ficarem com dúvidas aí, em sala de aula eu explico melhor isso para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui, olha. E agora, pessoal, por fim, né, o último caso aí de regra de arredondamento, o último caso de regra de arredondamento é quando, pessoal, o primeiro algarismo a ser abandonado no arredondamento for o número 5. Então, nesse caso, haverão dois procedimentos. Se após o 5 seguir em qualquer uma das casas um número diferente de 0, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aumentar em uma unidade o algarismo que vir antes do número 5. Como assim, professor? Olhem o exemplo, tá? Então, quando o primeiro número a ser abandonado for o 5, então tá bem aqui o 5, olha, vou marcar aqui para vocês verem. Tá? A gente quer fazer o arredondamento aqui no 5. Tá? Só que aí você vai olhar para os números que vêm após o 5. Quais são esses números? 0, 0, 1. Então a primeira regra diz o seguinte: se seguir em qualquer casa um número diferente de 0, e aqui tem, olha, qual é o número diferente de 0? É o número 1. Não é verdade? Tem dois zeros aqui, olha, e tem o número 1. Então ele vai se encaixar nessa primeira regra e esse arredondamento. Aumenta-se em uma unidade o algarismo que vir antes do 5, que anteceder o 5. Quem é o algarismo que está vindo antes do 5, pessoal? Não é o 8? Então a gente vai aumentar em uma unidade. Então vai ficar 8 mais 1, ou seja, vai ficar 9, né? Então o arredondamento ficou como? 237,9. Outro exemplo aqui, olha. Está aqui o 5 de novo, a gente vai querer arredondar aqui. Depois do 5 está vindo um 6, que é um número diferente de 0. Então, nesse caso, a gente vai aumentar uma unidade o número que vem antes do 5, que é o 2, né? Então, vai ficar aqui nesse 2, ele vai se transformar no número 3. Está aqui, olha. Então, o arredondamento ficou 5,53. Tá bom, gente? Agora, vamos para outra regra do arredondamento no número 5. Se após o algarismo 5 não seguir em qualquer casa um número diferente de 0, ao algarismo que antecede o 5 será acrescentada uma unidade se ele for ímpar e ele vai permanecer como está se o número for par. Exemplo,
Olha só, vamos fazer o arredondamento do número 247,235, tá? Então a gente está querendo arredondar aqui nesse número, né, que é o número 5. Só que a gente está vendo que após o 5 não está seguindo nenhum número diferente de zero. Nenhum número diferente de zero. Na verdade não tem nenhum número após o 5. Nesse caso, aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o número que vem antes do 5. Quem é o número que está vindo antes do 5 aí? É o 3, né, pessoal? Tá aqui, olha. É o número 3, tá? Então, esse número 3, ele é o quê? Ele é par ou ele é ímpar? Ele é ímpar, tá bom? Então, como ele é ímpar, a gente vai somar uma unidade com o 3. Então, vai ficar 3 mais 1, e aí ele vai se transformar no número 4. Então, o arredondamento fica como? 247,24. Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui. De novo, né? A gente está querendo fazer o arredondamento aí no número 5, né? Tá bem aqui o 5, olha. Só que a gente percebe que após o 5, olha, não tem nenhum número diferente de zero, né, pessoal? Nenhum número diferente de zero, tá? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai seguir essa outra regra aqui, tá? Se após o 5 não seguir, em qualquer caso, um número diferente de zero, ao algarismo que vir antes do 5, a gente vai acrescentar uma unidade se ele for ímpar e ele vai permanecer como está se ele for par. E aí você percebe que nesse caso, gente, o número 8 ele é par. Então você não precisa acrescentar nenhuma unidade, ele vai apenas ficar do jeito que ele é. Ou seja, 8, tá bom? Se mantém, certo? Então o arredondamento fica como? 1349,8. E por fim, gente, olha só. Esse último exemplo aqui, olha. O número 12,1250, né? Aí a gente quer fazer o arredondamento no 0, no 5, perdão, tá? A gente quer... Tá aqui o 5, olha. Né? A gente está fazendo o arredondamento aqui no número 5. A gente vai olhar para os números que vêm após. Toda vez que o arredondamento for no 5, você vai olhar para os números que vêm após o 5. Nesse caso aqui, gente, olha, a gente percebe que o número que está vindo após o 5 é o número 0. Então ele também vai se encaixar nessa regra que diz o seguinte: se após o 5 não seguir, em qualquer casa, um número diferente de 0, você vai olhar para o número que vem antes. Quem é o número que vem antes? É o 2, né, pessoal? Tá aqui o 2. Ele é par ou ímpar? Ele é par. Então ele vai permanecer 2, tá? Não vai ser acrescentado. Se fosse ímpar, ficaria 3. Perdão, se fosse ímpar, vamos supor que fosse o número 5. Aí você ia acrescentar uma unidade e ia virar o número 6, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse aqui é o último slide, tá, pessoal? É uma observação aí para vocês. O que acontece é o seguinte, olha. Eventualmente, nos softwares de computadores, como por exemplo o Excel e calculadoras científicas, porém, não é aplicado o critério indicado no item C. Esse critério aí que fala sobre o arredondamento do número 5, tá? Nesses casos, se o primeiro algarismo a ser abandonado for o 5, o arredondamento será feito com o aumento de uma unidade ao algarismo que vem antes do 5. Então aqui, olha, por exemplo, o primeiro número a ser abandonado é o 5, então você vai simplesmente olhar para o número que vem antes, independente dele ser par ou ímpar. Isso é o Excel ou as calculadoras científicas que fazem, e elas automaticamente já somam uma unidade nesse número que vem antes do 5. Nesse caso aqui o 3 virou 4. Aqui, olha, o número é o 8. Ele vai virar 9. Isso aqui é apenas para Excel e calculadoras científicas, tá? Aqui, por exemplo, o 5, né? Qual é o número que vem antes do 5? É o 2. E ele se transformou no 3, tudo bem? Então, nesses casos eletrônicos aí, independentemente do número que vem antes do 5 ser par ou ímpar, e os números que vêm depois do 5 serem diferentes de 0 ou não, sempre serão acrescentados uma casa ao número que anteceder o algarismo 5, tudo bem? Então, pessoal, de slides era isso, né? Agora eu quero mostrar para vocês, galera, o exercício que eu vou deixar aí para vocês, tá? Um exercício que eu vou deixar para vocês. Eu não sei nem se vai ser possível mostrar aqui no vídeo, tá bom? Tentar mostrar aqui. Caso não seja possível, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se vai aparecer a opção. Infelizmente não está aparecendo a opção aqui, galera. Deixa eu só dar uma ligada aqui. Só tive que dar uma ligada aqui no computador porque já estava com problema, já estava desligando o computador. Eu só quero ver, pessoal, se eu tenho como
Vamos colocar aqui para vocês os exercícios, tá? Só um minuto, tá, pessoal? Aí, dei uma guardada, que a gente já vai resolver esse problema aí, tá, pessoal? Pronto. Tecnologia, né, galera? A gente tem que ir se adaptando aí, tá bom? Tempos de pandemia, né? Tem que ir se adaptando às tecnologias. Pessoal, então são esses exercícios aí que eu vou deixar. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para vocês baixarem, tá bom? Desses exercícios, certo? E aí vocês vão baixar esse Word aí, vocês vão fazer no caderno, vão resolver no caderno de vocês esses exercícios e me entregar na segunda-feira, tá bom? Levar para mim dar visto na segunda-feira, certo? Não é preciso entregar, tipo, não, só no caderno mesmo eu vou olhar os cadernos de vocês, tá? Então olha só, gente, o primeiro exercício é esse aí, olha. Exercício de número 1. Estabeleça a variável em cada caso. Classifique as variáveis em qualitativas ou quantitativas. Diga quais das variáveis quantitativas são contínuas e quais são discretas. Então aqui vocês têm 5 opções. Olha, eu vou só falar da letra A, tá? A letra A. A cor dos olhos dos funcionários de um escritório. Então você vai ter que dizer o seguinte. Qual é a variável? Eu vou logo responder para vocês essa primeira questão. Gente, nesse caso a variável... Se você pergunta qual a cor dos seus olhos para uma pessoa, qual é a variável? O que é que você quer saber? Cor dos olhos. Então você vai colocar lá, variável, cor dos olhos. Aí qual é a outra pergunta? Você vai ter que classificar ela em qualitativa ou quantitativa. Gente, quando você pergunta para uma pessoa qual a cor dos seus olhos, essa pessoa responde, por exemplo, verde. Verde é um número ou é uma palavra? É uma palavra, né? Verde. Então isso é uma variável qualitativa. Pronto, nesse caso... você já respondeu, né, tudo. Porque se fosse uma variável quantitativa, por exemplo, qual a sua idade? Aí a pessoa responde, eu tenho 27 anos e 5 meses. 27,5 então, né? Então nesse caso, qual seria a variável? Idade. E ela seria qualitativa ou quantitativa? Seria quantitativa, né? Um número, 27,5. Agora ela seria discreta ou contínua? Nesse caso, né, pessoal, ela seria contínua, porque é um número decimal, 27,5, um número com vírgula, tá bom? Então é só isso que vocês vão fazer, tá bom? Por exemplo, olha só, letra B. Variação diária do índice Bovespa, tá? Isso aí, para quem não sabe, é a Bolsa de Valores de São Paulo. Então você vai ver, você vai responder qual é a variável, e se ela é qualitativa ou se é quantitativa. E se for quantitativa, você vai ter que especificar se ela é discreta ou contínua, beleza? A segunda questão é o seguinte, olha. Considere a seguinte situação hipotética. Foram entrevistadas 140 pessoas para verificar a intenção de voto para prefeito da cidade de Abaetetuba. Aí vocês vão identificar a variável, de novo, olha gente, identificar a variável, a população, o número de elementos da amostra, e depois vocês vão dizer se a variável ela é qualitativa, quantitativa discreta ou quantitativa contínua. A terceira questão é uma questão de porcentagem, tá? A quarta questão aí, pessoal, é para vocês, também é uma questão de porcentagem, né? Eu já expliquei bastante isso para vocês aí em sala de aula, creio que vocês não terão dificuldade. E por fim, gente, a última questão aí dos exercícios é arredondamento dos números abaixo, tá bom, gente? Então aqui eu vou explicar um pouco para vocês não ficarem com dúvida, certo? Letra A, por exemplo, gente, olha só, tá? O número que ele deu aqui, olha, 300,32. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês deixem apenas uma casa após a vírgula, tá? Então, eu vou responder essa primeira para vocês verem como é. Por exemplo, olha só, gente, seguindo aquelas regras de arredondamento, tá? Então, qual é o número aqui que a gente vai querer eliminar? O número 2, né, pessoal? É o número 2, tá? Então, esse número 2 aqui, ele se encaixa naquela primeira regra, na segunda ou na regra do 5? É na primeira, né, pessoal? Os números que são 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, nesse caso aqui, olha, o que é que vai acontecer? O número que vem antes, ele permanece do jeito que está. Então, o arredondamento aqui vai ser como? Vai ficar 300,3. Tudo bem? Se fosse o número 7 aqui, olha, no lugar desse 2, fosse o número 7. Aí já se encaixaria na segunda regra, né, pessoal? Ou seja, a gente como era que ia ficar o arredondamento? Esse número 3 aqui, que está vindo antes do 7, se tornaria 4, né? Então o arredondamento ficaria 300,4. E se fosse o número 5 aqui, pessoal? Né? Se fosse o número 5, como é que ficaria o arredondamento? Aí você ia olhar para os números que vêm depois do 5.
Como não está vindo nenhum número diferente de 0, tá? O que é que a gente vai se encaixar na segunda regra do 5? A gente vai olhar para o número que vem antes. Como é um número ímpar, vai ser acrescentado uma unidade. Então ficaria 300,4. Beleza? Mas se antes do 5 fosse um número par, por exemplo, o número 2, como é que ficaria? Você não mexeria no número, né? Se for par, permanece como está. Ficaria o número 2. E se depois do 5 viesse um número diferente de 0, por exemplo 1, e você quisesse fazer o arredondamento aqui no 5, então aí você entraria na primeira regra do arredondamento do 5, né? O que é que diz mesmo a primeira regra do arredondamento do 5? Tá? Se depois do 5 vier um número que seja... Se após o algarismo 5, né, seguir em qualquer casa um número diferente de 0, aumenta-se em uma unidade o algarismo que antecede o 5, né, pessoal? Então, nesse caso aqui, olha, o arredondamento, o número que antecede o 5, nesse caso aqui é o 2, então como é que ficaria o arredondamento? 300,3. Beleza, pessoal? Então, galera, eu acredito, gente, que essas explicações aí possam ser suficientes para que vocês consigam resolver esses exercícios. De todo modo, se vocês não conseguirem, mas tentem, tá, pessoal? Na segunda-feira a gente vai fazer a correção desses exercícios aí. Eu espero que todos vocês façam, tá, gente? Porque vocês precisam praticar isso daí, vocês precisam aprender. O vídeo está com 41 minutos e 30 segundos, pessoal. Realmente ficou o dobro do que eu havia pretendido, mas todas as informações elas foram repassadas. Tudo bem, galera? Então, o vídeo está aí para vocês assistirem. E na segunda-feira aí à noite, a partir das 7 horas, né, a gente vai estar resolvendo esses exercícios e dando continuidade à nossa disciplina. Um excelente final de semana a todos vocês e fiquem com Deus. Abraços.